Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wicano, e eu estou aqui hoje com uma presença ilustre no canal Minha Vida de Bruxo, para poder falar de um tema que é celebrado e refletido hoje, no dia 29 de janeiro, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E por essa razão, eu achei oportuno e importante trazer uma mulher trans que também é praticante da arte, para a gente poder pensar aspectos do sagrado e também os aspectos da vivência dela quanto mulher trans neste sagrado que é a Wicca, a bruxaria e o paganismo. Desde já eu peço para que você possa curtir, comentar e compartilhar com os amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar outros vídeos que sairão ao longo da semana e do mês. Hoje esse canal tá muito especial, esse episódio tá muito especial porque nós falaremos com uma bruxa aqui de Araras, onde eu também moro, que é a Maria Eduarda Negreto, que além de bruxa é militante LGBTQIA+. Nós falaremos um pouco sobre a vivência dela na Wicca e como através da sua experiência como mulher trans, essa experiência consagrada na Wicca ocorre, ela experiencia, vivencia e reflete sobre isso. Então, Duda, seja muito bem-vinda ao canal Minha Vida de Bruxo. E vamos começar falando do principal ponto, Duda. Duda, conta pra mim quem é você, a sua história. Antes disso tudo, antes de você entrar nessas encruzilhadas do caminho da magia, da arte, conta pra mim o que nós precisamos saber sobre a Duda. Quem é a Duda? Bem, eu sou uma mulher trans, né, como você mesmo disse, e desde criança eu tive sempre um problema em aceitar as imposições, né, as coisas que as pessoas diziam. E fui criada numa família católica, a mãe ia na missa, fiz primeira comunhão, não fiz crisma porque eu já tinha uma problemática muito grande com a igreja naquela época, fugi da crisma, né, mas sempre tive uma vivência dentro do cristianismo, né, daquela coisa do Deus poderoso, né. E eu, por ser uma mulher trans, sempre sofri um conflito terrível pela minha não aceitação por mim mesma, baseado naquele dogma, né, de que eu tinha um pecado, que era errada. Tentei frequentar várias religiosidades ou várias formas de entender qual era o meu sagrado, né, mas sempre com aquele sentimento de culpa. E aquilo me desgastava demais. E é triste porque eu cresci naquela coisa de falar, ai, bruxa. Se você falasse pra mim, ai, você é bruxa, 7 anos atrás, eu ia falar, imagina, não, bruxa é uma coisa terrível, é demoníaca, né? Aquele estereótipo da bruxa da Disney, de que a gente é do mal, né? E então foi numa tentativa dessa também de tentar me curar nessa procura de igreja, de procura de uma libertação da transexualidade, que eu via como um problema. E eu cheguei até, numa época, a ter tanto conflito interno que eu busquei a cura gay. Falei, se isso existe, então eu vou procurar. Só que aí eu entrei num abismo que, por pouco, eu não viraria estatística. Por quê? Eu frequentei a igreja há 1 ano, a igreja católica, eu parei de fazer sexo com homens, eu tentava negar a minha identidade, só que eu não conseguia mais olhar no espelho, então eu fui adquirindo várias somatizações do corpo, várias loucuras, até o dia que o padre me disse que, infelizmente, pelo dogma católico, eu não poderia me comungar na igreja e que eu não poderia fazer parte, né, por causa do pecado. E eu ainda falava para ele, mas padre, eu fui garota de programa há tanto tempo, né, e eu vejo tantos desses meus clientes sentados aqui na igreja, né. Ele falou assim para mim, eles é com Deus, você é comigo. Então eu entendi que, se eu quisesse continuar viva, eu não poderia mais ter aquele pensamento. Mas eu demorei 1 ano para conseguir falar isso para alguém, porque isso me machucou internamente tão grande que, se eu não tivesse procurado o atendimento psicológico muitos anos atrás, eu teria me suicidado naquele dia. Que é isso que acontece com vários irmãos nossos, né? Porque por um dogma maior, né, o que um outro fala, você você rejeita o seu ser e você se pune por isso, né? E foi num desses meus conflitos que eu fui ler carta numa cartomante. Nunca tinha feito, achava que isso não existia. Até que a hora que eu entrei naquele ambiente das velas, do incenso, aquilo me levou para um lugar
olha, me arrepio. Me levou para um lugar, aquilo era eu, mas não aquele lugar, sabe? Aquele espaço não era meu, mas aquela ritualística era minha. E aí eu entendi que nesse dia eu recebi um chamado. Ali foi procurando me encontrar, né, nessas coisas do dogma, né, hoje eu vejo que a religião, as religiões, elas são machistas, elas vão sempre deslegitimar as mulheres, e se elas deslegitimam as mulheres, as trans, né, são terríveis. Então, foi daí que eu me interessei pelo ocultismo, pelas coisas que eu nunca acreditei, né, e por felicidade minha, né, eu falo que o meu chamado veio pela deusa Hecate, que é a minha vivência com a Hecate é como se eu vivi, ela é a maior prova de que eu sou eu, sabe? Que eu não me escondo, porque ela é a rainha das encruzilhadas, não daquela coisa do demoníaca, porque a gente nem acredita nisso, né? Mas dos caminhos quando a gente está perdido, né? E graças a você, né, que me trouxe essa experiência, porque eu digo sempre, você sabe que eu falo que você mostrou uma vida para mim, que se não fosse essa vida eu não estaria aqui hoje. E graças à palavra bruxa, ela me libertou e pôde falar, eu adoro ser bruxa. Se eu estivesse viva na Inquisição, eu seria assassinada como todas aquelas mulheres, porque as bruxas eram as mulheres revolucionárias, as mulheres que contestavam o patriarcado, que não queriam ter direito menos que os homens, né? E a gente vê que a mãe natureza é feminina, né? A Via Láctea é uma coisa feita pelo feminino. E a gente vê o quanto que o machismo, as religiões fundamentalistas, essas pessoas, né? Elas criaram uma deturpação sobre aquela mulher, né? E colocaram ela como uma mulher má. Então, toda mulher que saísse do estereótipo que era aceito naquela época, porque você imagina, numa época que ninguém era letrado, ninguém sabia nada. Então, eram aldeias que causavam histerias sociais, como o Trump faz hoje com a gente, né? E está aí o começo de um caça às bruxas, né? São as bruxas no momento. As bruxas do momento são os LGBTs. Por quê? Porque nós enfrentamos o patriarcado, o estereótipo, aquela coisa de você ter que ser, você ter que ter uma família homem e mulher, de você ter que ter nascido no seu gênero biológico e aquilo ter que ser a sua verdade, sendo que não é a verdade, não é a minha verdade. Eu antes me culpava por ser trans, hoje eu acho que é uma divindade ser trans, porque se eu for embora daqui para o caminho da minha casa, eu vou encontrar milhares de flores diferentes, milhares de árvores, milhares de animais, por que eu teria que ser igual aos demais? Antes eu achava que não, que isso era errado. Hoje eu acho que é a prova maior do meu entendimento como um ser, como mulher, do que é ser mulher, do que é ser pessoa, nem do que é ser mulher, do que é ser o ser, né? De fazer parte do universo, de não ter eu não tenho um ser do outro lado que dependendo do meu merecimento vai me dar alguma coisa ou não vai me dar, né? A natureza já me dá 24 horas, né? Se eu vivencio a água como a minha santidade, ela vai ser a santidade para mim. Mas antes não, antes eu precisava da aprovação do outro, né? E, infelizmente, o Deus que eu acreditava é um Deus que a maioria dos LGBTs acreditam, né? Nós estávamos falando sobre a sua vivência. Sim. E você tocou muito na questão do seu sagrado, né? Nas suas primeiras experiências do sagrado, desse sagrado que renega você, né? Que ele não autoriza a sua presença a partir do ponto que você se vê, se sente e se percebe. Ou seja, transfobia, né? Era uma transfobia internalizada, era um local que não aceitava o seu modo de ser, e a partir de um dogma, né, a partir de uma ideia de uma divindade. E é interessante você tocar nesse ponto, porque, e aí eu também queria entrar um pouco no ponto da própria Wicca, quando a gente pega ramos da Wicca mais tradicional, a gente tem um apego muito grande à ideia de gênero como um lugar biológico, né? A gente tem a ideia de que o sagrado feminino é uma coisa que tem útero, é uma coisa que se nasce mulher do ponto de vista biológico, o sagrado masculino, né, dentro desses aspectos de sacerdócio também, mas a gente não reflete como na própria Wicca esse gênero é fluido, porque se a partir do momento que eu consigo nomear uma taça como feminina e um atame como masculino, por que a gente tem muitas vezes, eu queria até que você trouxesse essa reflexão a partir de você mesma, por que a gente tem essa dificuldade tão grande de perceber isso nos nossos corpos, na nossa própria fluidez de ser? Por que a gente consegue nomear um atame e um cálice como feminino e masculino, e por que a gente não pode expressar isso em nossos próprios corpos e na maneira que a gente como se sente e se percebe, e a partir disso instrumentalizar também na arte? O que você pensa
sobre essa temática. Eu falo isso porque eu sei que você já estudou os livros da Janet e do Stuart Farrar, né, que traz essa questão desse casal sacerdotal ancorado numa lógica cisgênero. Então eu gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, assim, sobre a sua própria reflexão a respeito disso. Até algumas horas de certas problematizações que eu faço, sabe? De ter lá no altar o Deus feminino e a deusa mulher e o Deus homem, de falar, mas para que eu tenho que ter essa representatividade? Porque eu acho que as pessoas, elas elas têm medo de mostrar quem elas são. Elas crescem muito baseadas nessa coisa, né, de depender da aprovação do outro. Então ela vai buscar sempre uma coisa imaginária que nunca vai ser dela, né? E o feminino e o masculino, eles existem tanto no homem quanto na mulher, né? E também o que é o feminino e o que é o masculino, né? Isso é um dilema, né? Qual a parte que cabe a mim daí, né? Existem certas vertentes que não legitimam as mulheres trans como mulheres. Exatamente. Tem um problema também você enterrar a lua. Eu não menstruo, né? Então, às vezes, no livro lá, coloca uma coisa dessa, e daí eu fico pensando, mas como que eu tenho que fazer? Daí eu falo, mas precisa daquilo também, né? E isso confunde a minha cabeça, né? E eu imagino que também é um pouco difícil, mas o principal é o medo que as pessoas têm de vivenciar o que elas são. Essa coisa de gênero, ela serve só para segregar a gente, né? E é igual a sigla, né? LGBT, um monte de coisas para legitimarem, né? E às vezes essa coisa do gênero vai sempre colocar você... É difícil pra gente trans também se enquadrar, né? No qual é o gênero. Gênero sou eu. Não preciso de um gênero. Eu preciso de uma vivência, eu preciso de um ser, né? Eu sempre fui uma mulher sozinha também. Então esse problema do corpo, de ser trans, do relacionamento com o outro, de qual é o que eu sou nesse relacionamento, sabe? Hoje não, hoje eu penso diferente. Hoje eu acho que as pessoas... Quem quer se relacionar, relaciona. Quem não quer, não. Você tem que ser autossuficiente. Se você não é bem com você nunca vai ser bem com o outro, né? Então, a gente vê que a Wicca, a bruxaria, são libertadoras por isso, né? Porque a gente não tem que ficar seguindo naquele dogma, principalmente o dogma do gênero, né? Que é o que mata as trans. Quantas reflexões potentes que a Duda nos traz. E sim, eu tenho o privilégio de conviver com ela, e isso é muito importante para a minha jornada no sagrado, na vida, no aprendizado. Muito obrigado, Duda. E eu gostaria que você pudesse contar para nós um pouco como que é a sua vivência mágica, como que são as suas rotinas mágicas, né? Você comentou sobre a questão de plantar a lua, né? Como muitas mulheres bruxas cis fazem por conta da menstruação. E isso dá a ideia de a gente partir de novo daquele local de que a deusa então é cisgênera. Não, né? O Deus é um homem cisgênero. Não, o Deus é uma força, Deus é uma força, é uma ideia de polaridade, e está muito maior do que somente polaridades relacionadas à ideia de masculino e feminino. Pode ser dia e noite, inverno e verão. Existem tantas nuances, né? Tem tantas nuances de ser, e que a gente se prende muitas vezes somente a esse lugar generificante. Mas, pensando na sua vivência mágica, o que você pode contar pra gente? O que você pode contar? Abrir o seu livro das sombras, o que você pode contar pra gente? Vamos lá. Olha, como eu disse, eu não sou muito ritualística, mas também, que isso também não invalida a minha vivência, claro, né? É apenas um modo de demonstrar, né? Olha, eu sou a bruxa do tarô, que eu adoro livros, eu adoro velas coloridas, então, eu preciso de tal energia, eu acendo porque eu acredito, porque eu fui estudar aquilo, entendeu? O cheiro do incenso, para que serve aquela erva? Adoro chás, sabe, alguns desequilíbrios que eu tento com a prática da bruxaria, com chás, né, com a meditação, com o dia planetário, então eu espero a hora do planeta, a coisa que eu acredito, porque e isso existe, eu falo para as pessoas, bruxas existem, isso existe. Basta você vivenciar. Você tem o dia inteiro sinais de que coisas estão acontecendo, né? Então eu tomo banho de sal grosso, eu faço minhas meditações, eu agradeço todos os dias, né? Por estar viva. Eu tento reciclar o lixo, eu tento reciclar o meu pensamento, sabe? Tento entrar sempre... porque é difícil você ter uma vibe, né? Como você tivesse várias estações de rádio e dependendo do que acontece você vai sintonizando. Então eu acho que isso também com o tempo você vai tendo mais uma facilidade, porque você vai se blindando daquelas coisas que você já sabe que não serve. Para que eu vou ter... eu, hoje em dia, eu gosto de quem me ama. Quem não me ama vai viver a vida deles. Eu não tenho raiva, eu não vou fazer feitiço para a vida do povo. Eu vou fazer para me dar energia, né? Para eu ficar bonita. Perder tempo, né? A vida do outro... Gente. É verdade, eu quero que o outro ganhe na loteria, que vá para outro país, né? Que deixa a gente longe. Mas eu acredito na energia negativa. Eu acredito que você precisa de uma blindagem, você precisa de primeiro se aceitar como você é e perceber as coisas quando não estão indo certo. Quando eu
eu tenho lá que eu não estou muito bem emocionalmente, então primeiro eu falo, é a lua. Eu tenho dificuldade com quando não tem lua. A lua nova pra mim é terrível. Ah, é? Terrível. Nossa, eu amo lua nova. Parece que se não tem lua no céu, não existe eu na terra. Né? Lua cheia pra mim é o melhor que existe. Eu adoro a lua minguante. Parece que a lua mais linda pra mim no universo é a minguante. Sabe? Mas não é porque ela é minguante porque ela é ruim. É porque ela mingou, porque ela completou a fase dela. É igual eu. É igual você. O dia quando a gente amanhece, até o dia que a gente anoitece, à noite, a gente cumpre um ciclo. Né? O que a roda do ano vai fazer com a gente? Né? Vai fazer você entender por que a formiguinha agora, por que tá cheia de formiga para todo lugar? Porque a formiga tá caçando a comidinha dela, que é da natureza, não é? A gente está no verão, então é o auge de tudo, todas as energias estão maravilhosas, né? Mas sabendo que daqui a pouco vai estar o inverno, né? E que o inverno ele vai me servir para me aconchegar comigo mesma, para me entender os meus desafios internos, né? Igual quando Perséfone está lá embaixo, né, do submundo. A semente precisa apodrecer para ela se tornar uma planta. A gente precisa passar pelos terremotos, né? Por que está tendo tanto terremoto? Porque antigamente teve igual, só que antigamente não teve internet, né? Por que acontece tantas coisas? Acontece porque sempre aconteceram. A Deus está com raiva? Não, é igual a Covid. É um castigo da deusa para a humanidade? Não. Infelizmente, é um vírus cumprindo a função dele. Né? Cabe à inteligência humana combater aquele vírus e continuar, porque é assim que, se a gente tem inteligência, é assim que tudo vai desenvolvendo, né? Então, a minha vivência é essa. Eu aprendi a ler. Eu não gostava de ler. Eu sempre fui uma criança excluída. Na escola eu fui excluída. Eu nunca tive direito de fala, eu nunca fui legitimada, eu nunca tive infância. A minha infância sempre foi solitária. Os meus processos de aceitação foram todos sozinhos. As minhas descobertas, hoje em dia você tem internet, antes não tinha, né? O tarô. Eu adoro tarô e morro de medo do tarô. Não pergunte pro tarô se não quer a resposta. Como isso aconteceu, por que tem, não sei. Pra mim funciona. Duda, eu gostaria de agradecer muito a sua presença no meu canal Minha Vida de Bruxo e agradecer muito pelo meu caminho ter cruzado com o seu, que embora você sempre diz, né, que eu te ajudei muito, mas eu quero que você saiba que você ajuda muitas pessoas, pela sua militância, pela sua voz, pelo seu ativismo, e eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem final nesses tempos tão sombrios que nós estamos vivendo, que a sua voz, a sua face, o seu poder como bruxa, como mulher, como militante, como história de vida, possa nos deixar uma mensagem de esperança para todas, todos e todos nós. Por favor. Olha, vou ser bem direta. Coloquem nas suas cabeças assim, vocês são donos do seu corpo, da sua vivência, é só você que vai viver. Eu sei que é difícil, a família muitas vezes manda embora de casa, eu tive que sair de casa muito cedo, desejo que muitas de vocês não precisem sair. Passei por muitas violações de todos os direitos possíveis, né? Já me jogaram xixi, já me jogaram cocô. Só que eu sempre me coloquei no lugar de o que o outro pensa, foda-se, bem direta. É coro dele, não é meu. Para de se maltratar na tentativa de agradar as pessoas. Viva a sua vida. As pessoas más, elas estão aí. Pra gente perder o direito amanhã, Sérgio. Pra gente levar um tiro na esquina não demora 2 dias. Né? Mas se unam. A gente tem aí... procura ajuda, né? Procura os coletivos que tem, procuram... É difícil de falar, em Araras a gente não tem uma casa de acolhência, em Araras a gente não tem um projeto que acolha LGBTs, a gente não tem nem psicólogo na rede, né? Então, é isso um questionamento também que eu deixo aqui, da gente, LGBTs, o que a gente vai ficar esperando? Né? Os nossos irmãos estão morrendo, o poder público não está nem aí, não estão vendo a gente. E é só a saúde pública, é só a saúde mental que deixa uma pessoa viva. Então, vá procurar ajuda, se aceite, se sinta bonito. E esse foi mais um episódio de Minha Vida de Bruxo, em que eu tive a honra de receber a Duda Negreto, que trouxe uma mensagem, uma reflexão, a sua vivência, quanto mulher trans, quanto bruxa, quanto ativista, nos brindou com a sua história. E agradecer você pela sua presença, por ter aceito esse convite, que foi de última hora, gente. Eu falei ontem pra ela, hoje, só pra vocês saberem, hoje é dia 26, e eu fiz o convite ontem pra ela, dia 25. Aqui o vídeo tá sendo transmitido no dia 29 de janeiro, no Dia Nacional da Visibilidade Trans. Então, obrigado, viu, por aceitar esse convite, por nos ensinar muito e agradecer sempre. Que a Deus e o Deus abençoem muito o seu caminho em todos os mundos, entre os mundos, sempre. Que assim seja.